boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Questão de Ordem. Relembramos que este programa é promovido pelo curso de Direito e produzido pelo Núcleo de Produção Audiovisual, ambos da Universidade Luterana do Brasil. Questão de Ordem de hoje vai tratar das obrigações civis. Contamos com a presença em nossos estúdios do professor Olindo Barcelos da Silva, que é advogado, especialista em Direito Público, mestre em Direito, titular de um destacado escritório de advocacia em São Jerônimo, diretor jurídico da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Jerônimo, professor das disciplinas de Direito Civil e de Direito do Trabalho e coordenador do curso de Direito da UBRA, do campus de São Jerônimo. Boa tarde, professor Olindo. Boa tarde, professor Paulo Regis. É um grande prazer e uma honra estar aqui no seu programa, não é? E boa tarde a todo o pessoal do curso aqui de Canoas, a professora Alessandra, a professora Carolina, a todos os colegas daqui. Professor Olindo, antes de nós tratarmos do tema das obrigações civis, queremos agradecer a vossa participação no programa Questão de Ordem de hoje e, sobretudo, registrar o ótimo desempenho dos alunos do curso de Direito da UBRA no campus de São Jerônimo. Esse desempenho se deu no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD, e no Exame de Ordem promovido pela OAB, bem como indagarmos qual é a receita para esse sucesso, professor Olindo. Professor, não há uma receita especificamente. Não há, no meu juízo, um modo de caminhar. Cada um tem o seu modo de caminhar. O que eu posso lhe noticiar, vamos dizer assim, é o caminho que nós escolhemos e que nós caminhamos. É um caminho onde professores e alunos juntos têm liberdade com responsabilidade. Eu tenho uma visão muito liberal, talvez, do ensino superior, não é? Eu acho que algumas questões devem ser suplantadas. O nosso curso é um curso noturno. Muitas vezes o aluno está cansado, muitas vezes o aluno é aquele aluno que trabalhou o dia inteiro. Então, eu sempre digo o seguinte: me peçam tudo que eu puder fazer eu faço, menos nota. Isso implica em estudar. Isso implica em estudar, isso implica em qualidade das avaliações. Os professores sabem disso, pensam da mesma forma, ou seja, um pensamento, não é um pensamento meu, é um pensamento do curso, ou seja, nós conseguimos criar, vamos dizer assim, uma identidade na busca de objetivos. Isso não quer dizer que todos pensem da mesma maneira. Existem professores que têm uma visão mais conservadora, outros uma visão dita mais avançada, mas a nossa maneira de pensar é o ensino superior é a partir da universidade, a universalidade de visões, a universalidade de posições onde as visões diferentes se encontram, se debatem, e, claro, que de uma maneira harmoniosa e educada. Nós lhe agradecemos por essa manifestação, professor Olindo. E já desde logo vamos partir, então, para as obrigações civis. Professor, o que são obrigações civis? No que elas diferem das obrigações normais do nosso dia a dia? E por que essas obrigações impactam a vida de todos nós? Pois é, professor. Eu digo sempre o seguinte, que obrigações civis são a vida. Ou seja, e digo isso para os alunos, por que eu gosto dessa disciplina? Porque são aquelas obrigações que nós passamos o dia inteiro cobrando ou cumprindo sem nos darmos conta. Nós temos obrigações legais, por exemplo, pagamento de tributos, prestar o serviço militar, enfim, são obrigações que a nossa vontade, sobre a qual a nossa vontade não tem a menor importância. As outras todas, e aí nós temos o grande universo, não é, da vida, estão ligadas à nossa vontade. Ou seja, se nós pegamos um ônibus, nós temos para com a empresa de ônibus uma relação de consumo, uma obrigação civil. E uma vez eu perguntei em sala de aula qual era a primeira coisa que a pessoa fazia quando acordava. Geralmente diz, olha, eu acendo a luz. Sim, mas tu recebe a energia porque tem um contrato com a prestadora de serviço. Até que uma vez eu fiz essa pergunta para uma aluna muito sincera e a resposta não foi exatamente a que eu esperava, portanto, aboli, vamos dizer assim, essa pergunta. Sim. Mas eu digo isso, o sujeito acorda, vai no banheiro, ele pega uma pasta de dente, que é objeto de um contrato de compra e venda, ele pega uma escova de dente, que é objeto de outro contrato de compra e venda, e aí nós estamos falando em obrigações civis, ele gira lá a torneira, vem água, porque ele tem uma obrigação
e a concessionária do serviço com Quer ele. dizer que independe, são obrigações civis tanto no âmbito público como no âmbito privado. Certo, no âmbito público, no âmbito privado, a partir do acordo de vontades. Correto. Certo? Então eu sempre digo o seguinte: o sujeito pode passar a vida inteira sem pagar um tributo. Ele é um sujeito sem posses, ele não adquire nada. Ele pode passar a vida inteira sem que o direito penal lhe toque de alguma forma. Com Perfeito. todo respeito aos penalistas, eu gosto muito de direito penal e fiz muito direito penal no começo da minha carreira. Certo? Mas ele pode, se ele não praticar crime nenhum, se ele não for vítima de crime nenhum, ele passa a vida inteira ao largo disso. Nas obrigações civis, ele não consegue fazer, porque elas estão intimamente ligadas à vida. Perfeitamente. Outra questão que nós queremos formular. Para que nós possamos melhor esclarecer os nossos ouvintes, nós solicitamos, professor, que o senhor estabeleça uma diferenciação entre obrigações civis e os direitos reais. Essa é uma questão aparentemente complexa, e é de certa forma complexa, né? Mas eu diria que as obrigações civis são aquelas contraídas a partir da vontade das partes, certo? Ou seja, eu posso cobrar da outra pessoa uma conduta, um dar, fazer ou não fazer. Por exemplo, se eu lhe compro um carro, eu lhe entrego o valor, o senhor me entrega o carro. A sua obrigação é um dar. Correto. Certo? Nos direitos reais, e até por isso as obrigações civis são ilimitadas. Os direitos reais são limitados ali no artigo 1225 e se tem um direito sobre uma coisa. Pegando, por exemplo, a propriedade. À medida que o senhor me entrega esse carro, não é? E a propriedade dos bens móveis se perfectibiliza pela tradição, eu passo a ter direito sobre o carro e não mais sobre nenhuma conduta humana. Da mesma forma como este direito em relação ao carro, esse direito real, eu posso opor contra todas as pessoas. Professor, muito esclarecedora a sua colocação. E vamos então, para nós nos encaminharmos ao fechamento desse bloco, lhe perguntar o seguinte: e se o devedor descumprir as suas obrigações, o que pode fazer o credor? O credor tem duas opções, certo? Primeiro, exigir o cumprimento forçado, se ainda for possível. Vamos voltar ao exemplo do carro. Eu lhe paguei, o senhor não me entregou o carro, eu posso exigir que o senhor me entregue o carro. Agora, pode ser que nesse meio tempo o senhor já tenha vendido o carro para um terceiro e entregue. Correto. E aí esse terceiro detém a propriedade. Aí o único caminho que me resta é ele acionar para pedir uma indenização. Então, Perfeito. duas opções. Ou o cumprimento forçado do acordo de vontades, ou a indenização. Ou indenização. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco trataremos das obrigações fungíveis e infungíveis, modais, subsidiárias e solidárias, bem como as obrigações de não fazer. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem, tratando hoje de obrigações civis com o professor Olindo Barcelos da Silva. Professor Olindo, o que são obrigações fungíveis, infungíveis e modais? Apesar do nome um pouco complicado, né, professor Paulo Regis, direito tem isso. Eu digo sempre o seguinte: o que são obrigações fungíveis? Aquelas que podem ser cumpridas por qualquer pessoa, que não precisa ser determinada pessoa, não precisa ser uma pessoa especial para cumpri-las. Por exemplo, se eu contrato com uma empresa a pintura da parede da minha casa, qualquer pintor pode fazer isso. Já se eu contrato com um pintor renomado que faça um quadro da minha família para colocar na sala, só me interessa que a obrigação seja cumprida por aquela pessoa. Por Correto. outra pessoa não adianta. Correto. As obrigações modais, por sua vez, são aquelas que dizem ao modo, aquelas com encargo, ou seja, por exemplo, faço uma doação disto para que seja realizada aquela atividade. É condicionado? É condicionada, ela já dá o modo de cumprimento Perfeito. da obrigação. Por isso modais, porque ela já traz junto o encargo. Ok. E em que situações ocorrerão as obrigações subsidiárias e solidárias, professor Olindo? Essa é uma questão muito interessante. As subsidiárias é quando eu tenho o que se chama de ordem de devedores. Eu tenho primeiro um devedor, depois o segundo devedor e o terceiro devedor. Eu não posso cobrar em primeiro lugar do terceiro devedor. Eu tenho que seguir esta ordem. Essa é a subsidiária. Certo. Sim. A responsabilidade do segundo devedor só surge quando eu não conseguir cobrar o primeiro. Perfeitamente. A do terceiro só surge quando eu não conseguir cobrar os dois primeiros. A solidária não. A solidária se diz que pode ser ativa, aí todos têm o crédito e podem cobrar todo o crédito, ou passiva, ou seja, todos os devedores devem
tudo. Eu posso cobrar de qualquer um dos devedores a dívida toda e ele tem que me pagar. Depois ele vai se ressarcir. A escolha é do credor. A escolha do O credor. credor dirige a cobrança a quem ele entender. Aquele entender dos devedores solidários. Está mais apto, por exemplo. Exatamente. É isso? Exatamente. Aquele que tem melhores condições. E esse depois, por isso que se diz que há uma multiplicidade de vínculos, esse depois vai cobrar dos outros devedores solidários. Mas ele tem que primeiro satisfazer na integralidade o credor. Professor Olindo, dando prosseguimento, o que são obrigações de fazer e de não fazer? Aqui, isso normalmente, a própria expressão muitas vezes dá uma ideia, mas vamos tratar tecnicamente disso. Tecnicamente, então, deixa eu acrescentar uma coisa. A obrigação de dar é quando eu tenho que entregar alguma coisa. Certo. De fazer é uma prestação, é algum serviço que eu tenho que fazer. E o não fazer é uma abstenção. Correto. Por exemplo, eu posso vender um imóvel e permitir ou colocar uma cláusula que o sujeito construa num prédio de, no máximo, tantos andares, certo? Ou seja, a partir dali ele tem a obrigação de não fazer. As obrigações de não fazer poderão estar previstas num plano diretor, por exemplo? Com certeza. Com certeza. Quando vai estabelecer o gabarito de construção. O gabarito de construção, Sim. Uma área, qual a prioridade que eu estou. Neste caso, embora seja direito público, nesse caso isso está regrado pelo Estatuto das Cidades. Correto. Certo? Correto. Mas uma obrigação que eu digo sempre que é de não fazer, que não está escrita, mas não precisa estar escrita, é o dever, por exemplo, o dever de sigilo do profissional. Né? Se o senhor é médico, eu vou, lhe procuro, faço uns exames, o senhor tem a obrigação automática de não sair divulgando o resultado dos meus exames. Isto é o quê? Isto é uma obrigação de não fazer. Quando eu contrato um serviço com exclusividade, eu estou contratando um fazer para mim e um não fazer para terceiros. Perfeitamente. Então é algo que está plenamente integrado na nossa vida e às vezes a gente não se dá conta. E no âmbito da relação do cliente com o advogado também existem obrigações de não fazer, né? Eu acho que sim, com certeza existem. Sobre o aspecto do ético profissional. Claro, o aspecto ético profissional. Revelação de questões. Imagina, por exemplo, um penalista, né, um advogado criminalista que sai dando detalhes sobre determinado crime que o cliente está acusado. E mesmo na esfera civil, não é? Às vezes nós temos problemas de família, às vezes nós temos situações que o advogado não pode estar revelando. Não pode por um dever ético e por um dever legal. Perfeitamente, professor Olindo. Quando o senhor fala em obrigações no âmbito civil, e o senhor acabou de falar no âmbito penal, como é que transita essa questão? As obrigações também, elas perpassam o terreno do direito civil e atingem outros ramos do direito? Como é que nós podemos esclarecer isso para os nossos ouvintes? Eu digo sempre assim, professor, que não existe a gavetinha do direito civil, a gavetinha do direito penal, a gavetinha do direito administrativo. Essa divisão é muito mais pedagógica. Não é? Então, se nós pegarmos, aí saindo um pouco da obrigação pelo acordo de vontades, mas a obrigação pelo ilícito civil, do artigo 186, nós vamos pegar uma definição de culpa muito parecida com a do Código Penal. Não é? O delito implica também numa responsabilidade de indenizar. Perfeitamente. Então, todos os ramos do direito estão interligados. Sim. Na área do direito do trabalho, o que é, por exemplo, o aviso prévio, que não a notificação prévia para a extinção de um contrato a prazo determinado. A mesma coisa. Professor Olindo, para nós fecharmos esse bloco, nós vamos elucidar os nossos ouvintes, solicitando que o senhor diferencie uma obrigação líquida de uma obrigação ilíquida. E, finalmente, o que é uma obrigação propter rem? Vamos lá. A obrigação líquida é aquela que eu já sei qual é o valor. Existe a certeza da obrigação e já existe o valor. Ou seja, o senhor bate no meu carro. Com certeza o senhor tem que me indenizar. Agora, ao invés de ele cobrar, por hipótese, R$1.000, eu quero lhe cobrar R$10.000. O senhor diz, não, eu tenho responsabilidade, mas não por tudo isso. E aí nós vamos discutir a liquidez da sua responsabilidade. Ou seja, ela não está definido o quanto. O quanto. Exato. Essa é ilíquida. Essa é ilíquida. A líquida já está definida a certeza do cumprimento e o quanto. Por exemplo, um título onde o valor locatício está expresso... R$1.000. R$1.000. A obrigação é certa e líquida. Perfeitamente. Já líquida. Agora, muito bom exemplo. Esse exemplo que eu lhe dei, eu bato no seu carro, eu concordo que eu sou responsável. Eu tenho que lhe pagar. Essa obrigação já é certa.
Ok. Aí nós começamos a discutir valores para chegar na liquidez. Sim. Certo? E a obrigação propter rem, de novo, eu lhe digo, professor, aqueles nomes que assustam os alunos, né? Sim. É não mais com aquela obrigação que está ligada a um direito real. Propriedade, por exemplo. Se eu compro um apartamento, não é? A dívida de condomínio que existe ligada àquele apartamento passa para mim. Se eu lhe compro um terreno e o senhor estava devendo IPTU, eu passo a ser o devedor do IPTU. São aquelas obrigações que seguem a destinação do imóvel. Vamos explorar um pouquinho mais isso. Claro. No âmbito da aquisição de um imóvel, que sobre ele, o senhor acabou de dizer que recai uma dívida tributária. Certo. O comprador, ele assume a dívida Automaticamente. Automaticamente, por quê? Porque é uma obrigação propter rem. Vamos explorar esse exemplo. Eu comprei um apartamento do senhor, lhe paguei, o senhor me escriturou. Eu não exigi certidão negativa nenhuma. À medida que eu escrituro esse imóvel passa a ser meu, se o senhor tem uma dívida de condomínio e uma dívida de IPTU, essa dívida já é minha. Mas eu como comprador, posso buscar do alienante regressivamente o pagamento dessa dívida? Regressivamente, sim. Mas ante o credor original, eu tenho que satisfazer. Eu tenho que satisfazer, por exemplo, a dívida de taxa de condomínio junto ao condomínio. Eu tenho que satisfazer o IPTU junto à prefeitura. Essas são dívidas minhas. Por quê? Porque é uma obrigação propter rem. Eu comprei o imóvel, junto vieram essas dívidas. Aí depois eu posso ir atrás do vendedor. O indivíduo compra um imóvel numa praia, onde lá existe uma área chamada terreno de marinha. O comprador não faz não toma os cuidados necessários para verificar se existem dívidas para com a União. Ele compra um imóvel, futuramente ele é apontado como devedor desse tributo. Seria esse o quadro? Também, porque na verdade essa dívida segue, vamos dizer assim, o destino do imóvel. Não é? Eu brinco dizendo, eu leciono obrigações e contratos, eu brinco dizendo o seguinte: todo mundo sabe fazer contrato. Se pegar o escritório ali da esquina de outro tipo de atividade, salão de beleza, sei lá o que for, né, sem nenhum preconceito, sabem fazer contrato, até que dá problema. E quando dá problema, então vão atrás do profissional. Sim. Na verdade, a grande maioria dos contratos não são formais, não precisam de forma especial. Não é? Mas se a gente adota uma forma, é justamente para prever esse tipo de situação. Por exemplo, o contrato de locação. O contrato de locação é um contrato não solene, um contrato não formal. Eu posso fazer esse contrato de locação verbal. Só vou vir a ter problemas depois para fixar bem as cláusulas. Perfeitamente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta para o último bloco do programa Questão de Ordem. Hoje abordando as obrigações civis com o professor Olindo Barcelos da Silva. Professor Olindo, no cenário do direito das obrigações, é comum falar-se em cessão de crédito e também em subrogação. O senhor poderia esclarecer esses conceitos para os nossos ouvintes? A cessão de crédito é quando eu sou credor de uma pessoa ou de uma instituição e passo esse crédito para um terceiro. Recebo um valor, é uma relação negocial, e passo esse crédito para outra pessoa e passa a ter um novo credor. A subrogação é não mais do que a substituição do credor. Ou seja, eu sou o seu avalista, por hipótese, o senhor não pagou a dívida, eu vou e pago, porque eu sou o terceiro interessado, essa dívida pode recair sobre mim, e me subrogo, ou seja, substituo o credor original, com todos os direitos e garantias que ele tinha. O senhor poderia elucidar através de um exemplo, só para que nós tenhamos aqui alguma situação prática? Vamos lá. Foi feito um empréstimo ao devedor, esse devedor me deixou como fiador, eu aceitei ser o fiador. Correto. Né, uma obrigação de garantia, e junto a essa obrigação, a essa garantia, existe uma garantia real, ou seja, também um terreno foi dado em garantia. O devedor original não paga, eu pago. Perfeitamente. O banco. Eu me subrogo nos direitos do banco, ou seja, aquele terreno que foi dado em garantia ao banco continua em garantia daquela obrigação. Ou seja, não extingue a obrigação, transforma só o polo ativo, transforma o credor. Ótimo, ótimo. Professor Olindo, em que situações o devedor poderá lançar mão da consignação em pagamento?
A consignação e pagamento é daquelas situações assim muito amplas, ou seja, quando o credor, por exemplo, não quer dar ou não pode dar quitação. Hipótese, eu entendo que lhe devo 10 mil, o senhor me entende que não, que eu lhe devo 12 mil. Então eu vou ao juízo, vou ao Poder Judiciário e digo, aqui estão os 10 mil que eu devo ao professor Paulo Regis. Eu não quero incidir em mora e não quero ser um devedor inadimplente. Esse é um aspecto relevantíssimo. O senhor não quer incidir em mora. Então, o fato de consignar significa que, dali em diante, não estaremos sujeitos à mora. Se eu ganhar a ação, Sim. Não. A mora é nada mais que o não pagamento por culpa do devedor. Se ganhar a ação. Se ganhar a ação. Certo? Esse é uma das hipóteses. Outra hipótese é eu não saber exatamente quem é o meu credor. Por exemplo, eu fiz um negócio com o João, com o sujeito A, o João morreu, existem 18 filhos e os 18 se dizendo credores da dívida integralmente. O que eu faço? Eu vou a juízo, vou ao Poder Judiciário e digo, aqui está a minha obrigação. Essa coisa está pendendo de litígio. Portanto, o judiciário diga para quem vai a obrigação. Essas são as facilidades do professor, né? O professor sempre consegue decodificar, trazer ao aluno, né, a forma mais tranquila para nós entendermos, muitas vezes, uma relação complexa. Muitas vezes é uma relação complexa. O leigo complexa, diz que nós falamos juridiquês, não é isso? Eu combato muito o juridiquês, professor. Mas esses dias eu gosto de contar, advogado, geralmente, professor, gosta de contar as histórias a seu favor, eu vou contar rapidinho uma contra. Sim. Esse tempo eu estava conversando com a minha esposa, que é médica, e eu disse, olha, eu combato muito isso. Aí ela me disse, olha, mas às vezes tu fala de uma forma que eu não entendo nada. Eu brinco dizendo que deu para ouvir o meu ego desabando. Bom, professor Olindo, por derradeiro, nós gostaríamos que o senhor esclarecesse qual é a diferença entre cláusula penal e perdas e danos. A cláusula penal é associada à multa contratual, ou seja, a cláusula penal é aquele valor que as duas partes estabelecem para o caso de não cumprimento do acordo. E ela é limitada, artigo 412 do Código Civil, em 100% do valor da obrigação. Ainda há possibilidade do judiciário diminuir, artigo 413, diminuir essa cláusula se o pagamento foi substancial. Ou seja, ela é limitada, é fixada previamente e pode ser diminuída pelo Poder Judiciário. As perdas e danos, não. As perdas e danos são aquilo que o sujeito perdeu, mais o que ele deixou de ganhar. Por exemplo, eu bati um carro, agora eu não bati no seu carro, eu bati no carro de um motorista de táxi. O que esse motorista de táxi vai me cobrar? As perdas e danos. O conserto do carro, que foi aquilo que ele perdeu, Perfeito. E o lucro que ele tem naquele período em que o carro ficou parado, que foi o que ele deixou de ganhar. E a perda de uma chance, o que significa? Aí já é da responsabilidade civil, mas aí isso vem da doutrina francesa, que o senhor conhece muito melhor que eu, né? Mas aí é na responsabilidade civil quando havia uma possibilidade de que o sujeito não tivesse tido um dano e aquilo lhe foi furtado, aquilo lhe foi perdido. E durante esse processo judicial, na hipótese de que nós estejamos litigando, é comum, além da perdas e danos, também cumular com esse pedido de... A perda de uma chance? Uma perda de uma chance. Com certeza. Aliás, se alega muitas vezes isso, em função da perda de uma chance, eu tive perdas e danos. E aí vai se discutir se aquela chance efetivamente era viável, era possível, ou era uma quimera, um sonho. Professor Olindo, antes de nós nos encaminharmos para o encerramento, questão de ordem, gostaria de pedir que o senhor deixasse uma mensagem aqui, uma mensagem para os nossos acadêmicos. O direito civil, que é muito amplo, mas especialmente dentro das obrigações civis, que mensagem o senhor deixaria para os nossos acadêmicos? Bom, eu deixaria a seguinte, né? Estudem, quando estiverem muito cansados, estudem mais um pouco. Direito é leitura. Hoje existem outras facilidades, outros métodos, como vídeos, como textos na internet, como filmes. O próprio questão de ordem. O próprio questão de ordem, por exemplo, que era algo que não tinha no meu tempo e é uma iniciativa genial. Mas, basicamente, direito é leitura. Leitura e reflexão. Leitura e reflexão. Eu vislumbro que os nossos alunos hoje têm uma dificuldade maior de reflexão do que a minha geração. Por quê? Porque eles têm uma carga muito grande de informação. Uma geração não é melhor que a outra. Mas eles têm uma carga muito grande de informação que nós não tínhamos. Então, se chegar aos 15 anos e comparar
um menino de 15 anos do meu tempo, de 15 anos hoje, nós éramos quase deficientes mentais, porque eles têm uma carga de informação muito grande. Mas, às vezes, quando precisa reflexão, lá aos 20 anos, eles passam a ter um pouco mais de dificuldade, exclusivamente porque eles não treinaram essa capacidade de reflexão. E a leitura, quando o senhor menciona a leitura, é a leitura dos tratados, da literatura da doutrina, ou o senhor também recomenda que o aluno avance para outros instrumentos jurídicos? Eu acho que leitura, outros instrumentos jurídicos e todo o tipo de leitura. Não só leitura técnica. Romance, agora, por exemplo, eu acabei de ler o Sapiens. Literatura. Literatura que é fantástico. Isso ajuda a formar o pensamento e a forma reflexiva, né? A forma reflexiva, o pensamento e a forma de expressão. Não existe, o senhor sabe disso, porque o senhor tem muito mais experiência que eu na docência. Não existe nada não vamos falar de tempo. Não vamos falar de tempo. Mas nada mais dramático do que um professor pegar uma prova, às vezes notar que o aluno sabia aquela questão, mas não colocou de uma maneira correta. E aí? Isso é um drama. Eu dou certo para uma resposta que não foi colocada de maneira correta, eu estou fazendo uma injustiça. Eu dou errado para um aluno que eu estou vendo que sabe a resposta, também é uma injustiça. Perfeitamente. Nós agradecemos mais uma vez a presença no programa Questão de Ordem do professor Olindo Barcelos da Silva, que é o coordenador do curso de Direito da UBRA no campus de São Jerônimo. O nosso programa fica por aqui. Nós voltaremos na próxima quinta-feira para tratarmos de mais um tema jurídico. Até lá!